Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em Atos capítulo 8, versículos 1 a 8. Nós estamos acompanhando, irmãos, o pessoal que está em casa também, e os comentários que estão sendo feitos, né? Algumas pessoas têm falado que o som está bom, outras que o som não está bom. É a primeira vez que nós estamos fazendo e realmente esse feedback é muito bom. Talvez com este microfone de fio, né, melhore um pouco o som. Então, se melhorou aí para você, você manda uma mensagem que aí a gente vai também saber. Para as próximas vezes vamos estar mais preparados ainda, né? A gente espera, irmãos, que tudo isso acabe, né? A gente espera que possa voltar ao normal o quanto antes. Mas as transmissões de culto na igreja, elas vão permanecer, vão continuar. Entendemos que isso é um meio de evangelização que a igreja precisa também utilizar. Vamos abrir então, irmãos, Atos capítulo 8, versículos 1 a 8. Nos diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Santo Deus, pedimos que a Tua palavra seja manifesta em nossos corações, daqueles que estão aqui ouvindo, ó Deus, e aonde quer que a Tua palavra chegue, ó Deus, pelos meios de comunicação que nós estamos usando. Que o Teu povo em casa possa ser abençoado, edificado, que o Senhor abençoe essas questões técnicas também, ó Deus, para que nós possamos, neste momento onde estamos impedidos de nos reunir, ainda assim transmitir a Tua palavra de forma nítida e clara, ó Deus, para as pessoas que estão em casa. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito fale poderosamente aos nossos corações, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há um tempo atrás eu mandei uma mensagem, uma pequena palavra pastoral para a Federação de SAF. As irmãs que fazem parte, né, da nossa igreja vão se lembrar muito bem. E eu falei baseado no que o apóstolo Paulo nos fala, que o Evangelho de Cristo, ele jamais está algemado. Paulo estava escrevendo algemado, mas o Evangelho de Cristo jamais ele para de ser anunciado. Paulo, mesmo na prisão, podia anunciar o Evangelho. E quando nós olhamos, irmãos, para o contexto do que estamos observando nesse texto, nós vemos que a igreja estava passando por muita perseguição, muitas dificuldades. Mas da mesma forma como Paulo posteriormente escreve que o Evangelho prospera mesmo sendo ele preso, ainda assim nós observamos, irmãos, que quando a igreja passava aqui em Atos por grande perseguição, nós vemos que o Evangelho ele progride, ele continua, o Evangelho triunfa. E nós vamos falar justamente disso nesta noite, o Evangelho de Cristo, a mensagem que triunfa. Nós entendemos, irmãos, que diante da realidade do mundo que nós estamos vivendo, a realidade do nosso contexto social, né? Você
observa só de andar um pouco na rua. Eu estava vindo para cá, para a igreja, passei em frente, ali perto do aeroporto, em frente a um barzinho, e ninguém está preocupado com o coronavírus ali, porque todo mundo estava dançando até se acabar, com bebidas, local cheio, e assim é o mundo. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com os seus próprios prazeres, com a sua própria vida, até mesmo quando a situação do mundo requer que nós pensemos mais em nós, na nossa saúde, pensemos mais no próximo, as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. E nós cremos, irmãos, como igreja, nós entendemos isso, que o Evangelho é a saída para a transformação das pessoas. É por meio do Evangelho que nós vamos transformar vidas, que nós vamos transformar famílias. É por meio do Evangelho de Cristo que uma família que está em crise pode certamente ser totalmente reestruturada, que uma sociedade que está em crise pode ser reestruturada. Nós já vimos isso no passado, é só observarmos como Deus agiu em meio à reforma protestante e praticamente um continente inteiro foi transformado por causa do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo nos mostra isso. Portanto, irmãos, o Evangelho, ele precisa ser pregado, precisa ser anunciado. A mensagem de Cristo, ela é certamente sempre triunfante e ela sempre cumpre o seu propósito. A mensagem de Cristo, ela jamais volta vazia. O Evangelho jamais volta vazia. E quando nós olhamos, irmãos, momentos de crise como esse que nós estamos passando, momentos de lutas, de dificuldade, onde muitas igrejas estão até mesmo voltando, outras estão como nós, impedidos de voltarmos, mas mesmo aquelas que estão voltando ao longo do país, ainda com muitas restrições, nós precisamos continuar pensando em evangelismo, continuar pensando na proclamação da palavra de Deus, continuar pensando em estratégias, em meios pelos quais a palavra de Deus continua triunfando. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, quando falamos desse tema, o Evangelho de Cristo, a mensagem que triunfa, é que o Evangelho triunfa mesmo em meio às lutas. O próprio contexto do texto nos mostra que ali começa uma grande perseguição. Quando nós vemos os registros de Lucas escrevendo Atos, os seus registros históricos, nós vemos uma igreja nascendo, uma igreja prosperando, o Evangelho progredindo, mas ainda muito em Jerusalém. Os primeiros capítulos nos mostram isso. A igreja crescia. Nós temos aquele texto de Atos 42, que diz que a igreja perseverava na oração, na pregação, na palavra, na comunhão, no partir do pão. A igreja prosperava e a igreja contava com a simpatia de todos. E Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas chegou um determinado momento em que o próprio Deus permitiu que houvesse grande perseguição. E essa grande perseguição, o marco inicial dessa grande perseguição foi justamente o apedrejamento e a consequente morte de Estevão, um diácono que foi eleito pela igreja, um homem que a Bíblia diz ser cheio do Espírito Santo, que com intrepidez, você pode olhar todo o capítulo 7, pregou a palavra de Deus, se defendeu perante o sinédrio, mas assim como fizeram com Cristo, também perseguiram aos seus apóstolos e aos seus servos, como este Estevão. E Estevão então foi apedrejado e naquele momento sublime do seu último respirar, ele olha para os céus e ele então vê o céu se abrindo e Jesus ali o recebendo. E a palavra de Deus nos diz ainda no versículo 1, no comecinho do versículo 1, talvez está até cortado o versículo pelo negrito, da edição da sua Bíblia, mas diz assim: Saulo consentia na sua morte. O então Saulo, que depois Deus transformou no apóstolo Paulo, consentia na sua morte. Marca aqui, irmãos, esse episódio, um momento decisivo na história da igreja de Jerusalém, porque a partir então desta morte, a partir então de Estevão como um mártir,
a igreja ela passa a ser perseguida e então o povo passa a ter de ser disperso. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que somente os apóstolos, nós lemos ainda aí no versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e somente os apóstolos ficaram, exceto os apóstolos. Não é que eles ficaram livres, muito provavelmente tiveram que se esconder em Jerusalém. E aí então vários discípulos foram dispersos, entre eles nós vamos ver o próprio Filipe, que o texto que nós lemos menciona. Aqui, irmãos, nós vemos a direção exata de Deus na vida da igreja. Porque talvez, não sei como Deus agiria, mas talvez, se não fosse por essa perseguição, a igreja ainda estaria muito concentrada em Jerusalém. Acontece, irmãos, que Jesus havia dito, antes de subir aos céus, que desceria o poder sobre os seus discípulos. Atos 1:8 nos diz isso, onde Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, mas não só em Jerusalém. Seria tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, Deus, mais uma vez, tinha de mover na história, tinha de mover a história da igreja, tinha de direcionar os passos da igreja, para que a igreja pudesse expandir e para que o evangelho pudesse expandir. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer depois de nós passarmos por esse momento. Nem eu, nem você, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos qual o direcionamento exato que Deus está dando ao evangelho, à igreja, às nossas próprias vidas. Há no ar um clima de incerteza para muitas coisas. Mas, irmãos, o texto que nós estamos lendo nos mostra que uma coisa, ela não vai passar. Uma certeza que nós podemos ter em meio a tantas incertezas, e a palavra de Deus como um todo, não só esse texto nos ensina, é que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, ele não vai deixar de triunfar. Ele não vai deixar de progredir. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei quais são os caminhos de Deus. Muitos estão estudando, nós vemos estudiosos, pastores falando sobre o novo normal, né? O novo mundo. E nós temos visto, irmãos, realmente pessoas falando que as redes sociais, a própria live da IPB, né, que nós tivemos há algumas semanas atrás, o dia inteiro de live da IPB, nós falamos muito sobre isso, na verdade nós ouvimos muito sobre isso, muitos missiólogos, missionários, muitos pastores que tiveram a oportunidade de pregar, falando sobre isso, de que a igreja precisa estar com uma visão, precisa estar com seus olhos abertos às oportunidades que estão surgindo. A igreja precisa entender que Deus está movendo na história e Deus permitiu algo que na nossa geração nós não tivemos experiência, que foi uma pandemia, onde o mundo parou, onde a igreja teve de parar, pelo menos com as suas atividades presenciais. É um marco na história, nós estamos vivenciando isso. Mas é certo, irmãos, que esses momentos de lutas que nós estamos vivendo, eles não podem impedir o avanço do evangelho. Este povo, os discípulos de Cristo, que passaram por esses momentos de perseguição, enxergaram nesses momentos de perseguição uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado a outras localidades. E nós precisamos enxergar também, irmãos, que momentos de luta são também oportunidades para nós pregarmos o evangelho. Eu quero que você pense quantas pessoas, diante desta pandemia, não estão sofrendo em seus lares. Quantas pessoas não estão desesperadas
em seus lares? Quantos lares não foram destruídos por causa da realidade do afastamento social? Quantos lares não estão em crise porque o esposo, a esposa passou a conviver mais, o que deveria ser algo bom, e se tornou em algo contrário? Quantos lares não estão em crises? E eu quero que você pense com isso, quantas oportunidades talvez não surjam na vida da igreja, na minha vida em particular, na sua vida em particular, na vida de todos os crentes, de ministrar a palavra de Deus. Os momentos difíceis não impedem o triunfo do Evangelho. As lutas não impedem o triunfo do Evangelho. O propósito de Deus estava se cumprindo e nós podemos observar isso ao longo do livro de Atos. Se Jesus havia dito que o Evangelho deveria ser pregado na Judéia e na Samaria, nós vemos, irmãos, que justamente, primeiramente aqui depois do capítulo 8, é na Judéia e na Samaria que se concentra a maior população de cristãos pregando a palavra. A dispersão justamente leva vários cristãos para estes locais. E a gente percebe exatamente o direcionamento de Deus, a condução do Espírito Santo, levando os seus servos para onde Ele queria que o Evangelho chegasse. Nós precisamos estar, irmãos, com os nossos corações abertos às oportunidades e ao direcionamento do Espírito Santo nas nossas vidas, para entrar nos lares quando nós pudermos fazer isso, para entrar nos lares pelas redes sociais, para falar às pessoas. Nós resolvemos fazer este culto desta maneira, porque na quarta-feira tivemos 112 visualizações no YouTube. Eu tenho conversado com pastores que têm mencionado, olha, talvez o público máximo que eu tive na minha igreja era 100, 200 pessoas, e um dia só nós alcançamos 600 pessoas, 1000 pessoas. Isso eu estou falando de igrejas menores. Quando nós observamos igrejas maiores, a amplitude disso é ainda maior. Você vê como Deus direciona. Não é que nós vamos focar simplesmente nas redes sociais, no tecnológico, não. Eu estou falando, irmãos, pode ter certeza que oportunidades virão para que você ministre a palavra de Deus na vida de pessoas que estão desesperadas. Se é que você já não tem tido oportunidades nesse sentido. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo ele vai triunfar em meio às lutas. Sempre foi assim na história da igreja. E parece-nos, irmãos, que a história da igreja nos mostra que quanto maior a luta, em momentos de grande perseguição, parece que o Evangelho era mais e mais pregado. E talvez seja o que está acontecendo agora mesmo. Nós lembramos, por exemplo, irmãos, da Reforma Protestante na Escócia. Para quem já leu um pouco sobre a biografia de John Knox, vai se lembrar que a reforma na Escócia não foi de um dia para outro. A reforma na Escócia começou com a morte de alguns pregadores da palavra. E até que John Knox conseguisse, com outras pessoas, realmente fazer com que o povo pensasse da maneira bíblica, fazer com que a palavra de Deus influenciasse tanto a política como a vida social das pessoas, muitas pessoas morreram. Houve muita perseguição. O próprio John Knox sofreu muitas perseguições. Várias vezes na sua bibliografia nós vemos o medo de John Knox de passar por aquilo que os seus antepassados passaram. Ser morto numa fogueira, ser morto enforcado, perder a cabeça, ou seja lá o que faziam naquela época. Mas nós vemos, irmãos, que Deus abençoou aquele momento da história e mesmo diante de tantas perseguições, o Evangelho foi implantado na Escócia. E se você conhece um pouquinho do presbiterianismo, você sabe que é dali que surge o presbiterianismo, que vai para a Europa e que vem para o Brasil, e por isso que nós estamos aqui, somos reformados, somos presbiterianos. Deus move a história.
Recentemente, irmãos, nós vemos notícias de crescimento do Evangelho em lugares onde nós pensávamos que seria quase que impossível. Não sei se você já leu sobre isso, mas existem notícias que no Irã nós temos tido crescimento do cristianismo. Isso não é deste ano, não. Isso já é de alguns anos passados. Nós temos visto crescimento do cristianismo no Irã, um local de tanta perseguição, de tanta guerra. Ali, o movimento de igrejas subterrâneas tem crescido para a glória do Senhor. E tantas histórias nós poderíamos aqui ilustrar e mostrar que ao longo da história Deus nos mostra que são nos momentos difíceis que o Evangelho triunfa, progride. E aí quando você observa o seu momento, a sua história, aquilo que você está vivenciando, nós como observamos enquanto Igreja Presbiteriana do Jardim Girassol, estamos vivendo este momento e nós precisamos estar alertas, motivados para a pregação da palavra. É difícil, Abner comentou no início, como é difícil, irmãos, pregar olhando para os bancos vazios. Eu fiquei 4 meses pregando por uma tela de computador. É muito difícil. Não sei se você já teve essa experiência, mas é difícil demais. Mas ainda assim, irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Cristo para que o Evangelho seja pregado. E se lá atrás, quando chegasse março, eu simplesmente falasse, olha, não tem como, nós não vamos poder fazer nada, o Evangelho não vai poder ser pregado. Seria, na verdade, aí sim seria uma grande covardia. Covardia da liderança da igreja. Mas nós continuamos pregando o Evangelho, irmãos. E nós dependemos também e desejamos também que as pessoas que estão nas suas casas recebam este fortalecimento da palavra, busquem fortalecimento da palavra, para que também proclamem a palavra de Deus. Nós desejamos isso, desejamos que o Evangelho progrida. E não deixe que os momentos que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, te impeçam de ter motivação para buscar ao Senhor, para crescer espiritualmente e para continuar pregando a palavra de Deus. Observe as oportunidades, se Deus já não tem lhe dado com algum vizinho, algum colega de trabalho, alguém que tem demonstrado um desespero por causa daquilo que está vivendo. São oportunidades que Deus nos dá. A igreja era assolada. Nós vemos o relato, irmãos, do próprio Saulo assolando a igreja. Homens piedosos eram mortos. Depois de sepultarem Estevão, o relato é que Saulo assolava a igreja. E eu quero que você imagine Saulo entrando nas casas junto com os soldados, arrastando os homens, mulheres, colocando no cárcere para morrer no cárcere, certamente. Mas a igreja, ela continuava, a igreja progredia, o Evangelho progredia. Nós, irmãos, temos uma certa perseguição, sim, sofremos uma certa perseguição, mas não este tipo de perseguição. Alguns pastores experientes da IPB têm falado que nós, pastores, temos de estar alertas. Na verdade, nós pastores não, a liderança da igreja deve estar alerta, porque da maneira como nós estamos enfrentando as coisas, da maneira como nós estamos vendo, a perseguição ela pode aumentar, porque se o governo passar a perseguir a igreja, desejar perseguir a igreja, hoje as leis estão muito fáceis para que ele faça isso. Veja que nós já estamos tendo de fechar as portas da igreja. Nós sabemos que é uma função, em função da pandemia, nós não estamos desobedecendo, nós não estamos obedecendo leis que são contrárias à palavra, nós entendemos. Mas, irmãos,
disso para uma perseguição maior, disso para uma proibição real das igrejas, é um estalo de dedos. Se eles desejarem, aí sim nós vamos ter que abrir as portas da igreja, contrariando leis do Estado. Por enquanto não é assim, mas eu e você, nós não sabemos. Existem relatos de alguns países que estão aproveitando este momento para perseguir mais e mais a igreja cristã. Existem países onde o comunismo ele é muito grande, onde na verdade toma conta da vida das pessoas, onde as igrejas estão completamente proibidas de fazer qualquer coisa. Eu não sei se isso vai chegar no Brasil, mas, irmãos, nós precisamos estar preparados. As lutas não podem nos impedir de pregar a palavra de Deus, seja da maneira como for. Seja da maneira como for. O evangelho não pode ficar de algemas, algemados, preso, não pode. Segunda e última lição que nós tiramos, irmãos, deste texto, é que o evangelho triunfa como mensagem libertadora e transformadora. Como eu falei no início, cremos que o evangelho é a solução para a vida das pessoas que estão longe de Deus. Só o evangelho é a solução para a vida das pessoas que estão no mundo do pecado, para as pessoas que estão no mundo das drogas, dos vícios, seja lá qual for, para as famílias que estão totalmente desestruturadas. O evangelho é transformador, libertador. Por que eu digo isso, irmãos? Por causa de duas figuras no texto. A primeira delas é o próprio Saulo. Nós vemos um Saulo aqui no capítulo 8, assolando a igreja, como nós já comentamos. E depois, virando a página e virando a história de um homem ao mesmo tempo, no capítulo 9, nós vemos Jesus Cristo chamando Saulo, numa conversão lindíssima do apóstolo Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo passa a ser o apóstolo Paulo e passa a pregar o evangelho. Pregar o evangelho. No capítulo 9, versículo 20, o texto nos diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Só o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa desta maneira. É tão extraordinária a conversão de Paulo, que nem mesmo as pessoas que viviam em sua época, os cristãos que viviam em sua época, acreditaram no início. Tanto que às vezes Paulo chegava em certas cidades e as pessoas no início diziam: mas é aquele Saulo que matava os cristãos. Nós lembramos que até mesmo Ananias teve um certo receio de ir ver Saulo após a sua conversão. Só o evangelho, irmãos, pode libertar e transformar vidas, e é por isso que nós precisamos pregar o evangelho de Cristo. E a segunda figura que aparece no texto que nós lemos, irmãos, é de Filipe, também um daqueles que foram eleitos como diáconos, assim como Estevão, um homem também piedoso que Deus usava para que o evangelho pudesse ser pregado em Samaria. O texto nos diz, voltando lá para Atos 8, versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E o evangelho era pregado e as pessoas eram transformadas. Eu quero, irmãos, enfatizar algumas coisas. A primeira delas é o evangelho como modo de vida. Nós vemos que o evangelho é a mensagem libertadora e, portanto, nós precisamos ter o evangelho como modo de vida. Filipe, logo disperso
Poderia muito bem chegar em Samaria e entristecido falar: agora a vida acabou, agora eu preciso ficar aqui em Samaria, agora eu estou com saudade de Jerusalém, eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para a igreja em Jerusalém. Mas Filipe não pensou dessa maneira. Logo, Filipe estava pregando o evangelho, porque era o modo de vida dele. Isso estava no sangue de Filipe, assim como está no nosso sangue. O evangelho, ele pulsa nas nossas veias, irmãos. E como modo de vida, a maneira como eu sou, aquilo que eu falo, deve refletir o evangelho. E eu devo então observar e aproveitar as oportunidades da pregação da palavra. Eu sei que existem pessoas que têm certo dom para o evangelismo. Deus chama pessoas especificamente, tanto que o apóstolo Paulo, quando fala de algumas funções na igreja, ele fala evangelistas, pastores e mestres. Alguns realmente têm um dom específico e são pessoas que conseguem evangelizar em qualquer situação. São chamadas por Deus para isso. Existem pessoas que têm um outro estilo, que têm uma outra maneira de ser, que são talvez um pouco mais tímidos, que têm uma outra maneira de evangelizar. Mas é fato que nós precisamos pregar a palavra como igreja, aproveitando as oportunidades. Filipe fazia isso. E a palavra é poderosa para penetrar na alma, no coração das pessoas e fazer a diferença em suas vidas. Filipe, crendo nisso, ele pregava a palavra. Nós vemos, irmãos, que o evangelho ele quebra barreiras, porque o evangelho aqui passa a ser pregado em Samaria. E como você pode lembrar, os judeus não se davam com os samaritanos. Para o povo de Deus que sai de Jerusalém e ir para Samaria e pregar o evangelho, era a quebra de uma barreira social. Assim como Jesus fez pregando aquela mulher samaritana, Jesus estava quebrando barreiras sociais, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E a igreja precisa estar também observando que o evangelho não tem classe social. O evangelho não tem tipo de gente que vai crer ou não vai crer. Existem aquelas pessoas que estão ligadas a movimentos tão terríveis, movimentos que são totalmente contrários à palavra de Deus, que têm um estilo de vida totalmente contrários à palavra de Deus, como aqueles que pertencem ao movimento LGBT. Mas a palavra de Deus, irmãos, deve ser pregada a qualquer um. Se Deus pode usar uma mensagem como essa, transmitida por uma rede social, para que alguém nessa condição enxergue, veja, para que os seus olhos sejam abertos, nós não sabemos. Eu sei, irmãos, que o evangelho tem poder para transformar qualquer cultura, qualquer classe social, qualquer pessoa, qualquer grupo étnico, qualquer grupo social. O evangelho tem poder para transformar vidas. E como igreja nós precisamos estar abertos a todas as oportunidades, todos os grupos. Nós não sabemos o que Deus pode fazer, aonde Deus nos coloca, ou quem nós recebemos como igreja. Nós não sabemos. O fato é que o evangelho, ele é pregado e ele quebra barreiras. Quebra barreiras. E ali nós vemos, irmãos, que houve grande transformação naquela cidade. Versículo 8 nos diz: e houve grande alegria naquela cidade. O evangelho chegou na cidade e transformou certas pessoas, quantidade de pessoas. Aqui nós não sabemos ao certo quantos, mas é certo que, em geral, Lucas registra, houve grande alegria naquela cidade. Quando nós observamos o nosso bairro, irmãos, eu espero que quando nós voltarmos, aquilo que nós estávamos pensando como igreja, se você puxar aí na sua mente, nós tínhamos o propósito de evangelizarmos, de pregarmos mais a palavra. Começamos a sair pelo bairro evangelizando, algo que a igreja sempre fez, mas isso que nós precisamos ter em mente sempre. E eu quero, irmãos, terminar aplicando esse texto
que nos ensinam duas coisas, como nós vimos, ou pelo menos duas coisas. O Evangelho, ele triunfa em meio às lutas, e o Evangelho é uma mensagem transformadora, libertadora. Como igreja, nós precisamos pensar, então, irmãos, nas oportunidades. Como sociedades internas, nós precisamos pensar naquilo que podemos fazer para a pregação da palavra de Deus. Os jovens estão totalmente ligados aos meios de comunicação. Então, usemos os meios de comunicação para a pregação da palavra. Promovamos, irmãos, meios, atividades, mesmo que sejam virtuais, para que a palavra de Deus seja pregada, para que a palavra de Deus seja anunciada. Use o relacionamento que você tem com as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, para a promoção do Evangelho. Como igreja, irmãos, nós precisamos pensar nas oportunidades que Deus nos dá, seja em sociedade interna, seja na liderança da igreja, numa visão, irmãos, realmente do modo de vida, do evangelismo, da pregação da palavra, do anúncio da palavra. Isso que nós estamos vivenciando não vai impedir, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o avanço do Evangelho. Não vai impedir que essa igreja continue proclamando a Cristo Jesus. E quando nós voltarmos, irmãos, que você volte com todo o anseio de trabalhar na obra do Senhor, de viver para Cristo e de pregar a palavra. E nas oportunidades que você tem ainda agora, mesmo que você não possa estar aqui como nós estamos hoje, que isso esteja no seu coração, que você use os meios que Deus tem lhe dado, as oportunidades que Deus tem lhe dado, as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, te procurando, falando com você, falando das lutas. Fale do Evangelho, ore com as pessoas, fale do Evangelho, ministre na vida das pessoas. Como igreja, irmãos, nós precisamos estar com todo o ânimo possível para que a palavra seja manifesta, primeiramente nas nossas vidas e na vida daqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, irmãos, como igreja de Cristo, individualmente e como igreja do Senhor, para que você tenha realmente ânimo, para que essa situação aqui que nós estamos vivendo, de distanciamento, não impeça o seu desejo pela palavra e pelo anúncio da palavra, pelo trabalho na obra do Senhor. Comece participando das atividades da igreja. Estava falando justamente isso com o presbítero Abner hoje pela manhã, antes de nós iniciarmos a aula de escola dominical. A gente tem receio de que as pessoas vão se cansando desse meio, e que isso não aconteça. Que mesmo dessa maneira nós continuemos com todo o anseio pela palavra, pela proclamação da palavra. Promova atividades. Sociedades internas promovam atividades, mesmo que sejam online. Participem das atividades. Jovens, adolescentes, participem das atividades da sua igreja. Promovam atividades para a pregação da palavra. Nós precisamos nos mover, irmãos. Isso aqui não pode impedir a igreja de prosperar e de continuar, porque é o Evangelho de Cristo que precisa continuar e prosperar. E ele vai, seja Deus usando a nós ou outras pessoas. É fato, o Evangelho vai progredir. Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra nos mostra, ó Deus, como o Senhor trabalha na história. Tua palavra nos mostra, ó Deus, como o Senhor fez avançar o Evangelho. Como o Senhor fez, ó Deus, com que a Tua palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, fosse proclamado, mesmo em meio às lutas.
Ó Deus, nós te agradecemos, porque nós estamos, ó Deus, com a oportunidade de pregar a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos vivido em momentos difíceis, mas ainda assim, com a oportunidade tecnológica, com a oportunidade, ó Deus, de pregarmos a tua palavra, mesmo em em tempos difíceis, mas por meios tão impressionantes, ó Deus, de tecnologia. Nós temos vivenciado o crescimento, ó Deus, o avanço da tecnologia, e o Senhor é tão bondoso que permite com que a pandemia seja realizada ou aconteça justamente no momento em que a igreja ainda tem a oportunidade de pregar a tua palavra. Portanto, ó Deus, mesmo que às vezes nós fiquemos um pouco tristes com essa situação, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Evangelho não está algemado. Ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa igreja, nos motivando, ó Deus, a continuarmos firmes. Continuarmos, ó Deus, querendo vivenciar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, como liderança, a continuarmos tendo visão do reino, de proclamação. Ajuda, ó Deus, ao teu povo, às sociedades internas, a maneira como a igreja trabalha, de, ó Deus, avançar e não regredir. Que nós, ó Deus, tenhamos o desejo de participar das atividades, de promover atividades, para que a tua palavra seja pregada. Deus, nós não sabemos também acerca do futuro, só o Senhor sabe. Ninguém aqui sabe o que vai ser, como vai ser, se a perseguição tende ou não a aumentar. Mas que o Senhor nos faça corajosos, ó Deus, para enfrentar qualquer tipo de situação. Não permita, ó Deus, que a covardia, o desânimo, o desinteresse tome conta dos nossos corações. Não permita que o afastamento, ó Deus, o distanciamento social gere esfriamento em nossos corações. Pelo contrário, ó Deus, que o desejo pela proclamação da tua palavra, pela comunhão, pelo serviço, pelo trabalho, pelo teu reino, seja forte e aquecido em nossos corações. Nós pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 311. Avante, ó crentes, hino 311. Avante,
Irmãos, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe ao longo da semana, abençoe o povo dele que está reunido em suas casas, e vamos receber a bênção do Senhor. Ivan, pode orar por nós? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos diante de Ti, na Tua presença, prestando um culto de adoração a Ti, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, a ter uma semana de paz, de bênção, Senhor Deus, e de livramento, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder, Senhor Deus, o livramento de todo mal, Pai, e que os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, e as pessoas que estão, Senhor Deus, doentes, também nós pedimos ao Senhor que restabeleça a saúde dessas pessoas, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e louvamos a Ti, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Pai. É em Cristo Jesus, Senhor Deus, que nós te agradecemos e somos gratos, Senhor Deus, por suas bênçãos maravilhosas em nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e o insondável amor de Deus Pai, e que a comunhão, a consolação, a iluminação, o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, povo de Deus, aqui e nas casas, que esta bênção alcance o teu povo. Amém. Irmãos, nós agradecemos a Deus, esperamos que você possa dar o retorno. Eu sei que algumas pessoas foram escrevendo ao longo, né, do culto, no chat lá do YouTube, ou então no grupo da igreja, mas depois deu retorno de maneira geral, sobre o som, sobre a imagem, tá bom? E nós esquecemos de dar um aviso no início. Sábado que vem há um trabalho da UPH, tá? Uma palestra que vai ser realizada online, obviamente, no Meet e também transmitida pelo Facebook. É aberta a toda a igreja, mas é um tema mais específico, é óbvio, para os homens. O tema é baseado num livro que chama O Homem Bíblico. Esse foi o tema que os próprios irmãos da UPH escolheram. Então nós vamos estudar sobre esse assunto. Será às 19 horas. Ivan, você lembra? É às 19 horas, né? 19 horas, né? 19 horas, tá bom? Então reserve, principalmente homens da nossa igreja. E se você puder entrar, eu sei que às vezes a gente fala, né? Mas a internet ela não ajuda. Mas se você puder entrar no Meet, é melhor, porque a gente se vê, a gente se fala, você participa, você pergunta, você comenta, você interage, tá bom? Mas se não puder, acompanhe pelo Facebook. Deus os abençoe, irmãos. Os próximos trabalhos da igreja seguem normalmente como fazíamos. Reunião de oração na terça-feira com as irmãs, temos feito pelo Meet, tá? Quarta-feira o nosso estudo bíblico não vai ser daqui, vai ser de casa, como nós estamos sempre fazendo, né? Não vamos poder receber ninguém aqui, então voltamos ao que estávamos fazendo. E no domingo, sexta-feira, reunião de oração. No domingo nós vamos fazer como fizemos hoje, até Guarulhos entrar na tal fase amarela. E aí sim as igrejas vão poder abrir. Um bom restante de domingo a todos, uma boa semana, Deus abençoe.